Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa reunião de hoje. O ponto da ordem do dia é a sessão de perguntas e respostas sobre o relatório das linhas de ação governativa para o ano financeiro 2025, com a presença do chefe executivo. O chefe executivo vai responder às perguntas levantadas pelos deputados. Em primeiro lugar, agradeço pela presença do Sr. Secretário, dos membros do Conselho Executivo e dos deputados para estar presentes na nossa reunião de hoje. De acordo com a deliberação número 9/2023 mesa, os deputados intervêm de acordo com a ordem de inscrição e só podem colocar uma pergunta de cada vez, sem excederem 2 minutos. As perguntas são formuladas em rondas até ao encerramento da reunião. A reunião decorre entre as 15 e as 18. Se a esta hora houver deputados inscritos que não tenham conseguido apresentar as suas questões durante a primeira ronda, a reunião será prolongada até o chefe executivo acabar de responder a todos os deputados inscritos na primeira ronda. Agora vou passar a palavra ao deputado Choi Sai-bem para levantar a sua questão. Deputado Choi Sai-bem, obrigado, Presidente. Sim, o chefe executivo, Sam, na sua candidatura fez saber que a diversificação adequada de Guiné é uma exigência estratégica do país para o desenvolvimento local, que tem a ver com os interesses dos cidadãos e com a prosperidade e estabilidade a longo prazo, pelo que se trata de uma pergunta obrigatória muito urgente de respondida. Ao mesmo tempo, a atual situação de recuperação económica é a seguinte: as empresas que pertencem à cadeia de indústria turística nos grandes resorts e nas zonas turísticas estão numa situação positiva, enquanto as micro, pequenas e médias relacionadas com a vida da população e as que pertencem à cadeia de indústria turística enfrentam dificuldades. As micro, pequenas e médias estão ligadas à ciência e também precisam de reversão e valorização, mas como têm recursos humanos e financeiros limitados, muitas delas já se queixam da falta de capacidade de fazer. Mas as micro e pequenas médias das indústrias culturais e criativas também enfrentam muitas dificuldades em obter financiamento e recursos humanos. No início do ano, o presidente Xi afirmou que no Magazine Xi que o desenvolvimento depende da estreita entre um mercado eficaz e um governo auspicioso. Durante as reuniões das duas sessões, a estratégia contracíclica do Governo Central foi alvo de grande atenção. Assim sendo, o Sr. Chefe Executivo, face à supervisão dos objetivos a atingir no contexto atual, poderá esclarecer a estratégia e os planos do Governo a médio e longo prazo e para este ano. Como é que se vai promover a conjuntura e o funcionamento saudável de um mercado eficaz? Obrigado. São os recursos. Isto tem a ver com o desenvolvimento do nosso país. Isto tem a ver com a distribuição dos recursos e um mercado eficaz. É uma relação entre si. A distribuição de recursos, então quem é que vai fazer esta distribuição? Então o governo, e outros recursos são distribuídos tendo em conta o mercado livre. E os restantes recursos têm a ver com as nossas políticas do governo. São as nossas políticas, os impostos que vamos cobrar, etc. Trata-se da construção de um ambiente para um bom... Tratam-se de fatores para a construção de um ambiente favorável, por isso todas as partes devem então a maximizar os respectivos recursos para desenvolver os respectivos trabalhos. Esta é a minha interpretação. Do ponto de vista do governo, a médio e longo prazo,
especialmente no nosso mandato, temos que ponderar sobre o seguinte: como é que podemos criar, do ponto de partida do governo, de criar mais recursos e fontes para, então, criar um mercado eficaz. Porque nós não podemos copiar, entre aspas, ou transferir os recursos dos outros países para Macau. Temos que, tendo em conta a realidade de Macau, e tendo em conta o nosso regime e definir os respectivos planos. Por isso, o mercado eficaz deve ser construído tendo em conta a realidade de Macau e os nossos recursos. Em primeiro lugar, todos sabemos qual é a situação de investimento de Macau e como é que se funciona o nosso mercado. Sabemos que há muitas exigências, há muitas opiniões e sugestões sobre isto. Por isso, a nível de gestão, grupos interdepartamentais já temos grupos jurídicos, já introduzimos a estrutura nos respectivos serviços públicos, tendo em conta a realidade de Macau, ou seja, tendo em conta a sociedade de Macau. Claro que toda a sociedade depende do nosso mercado, claro, mas há que ter em conta as regras que nós temos. No meio jurídico, então temos que aperfeiçoar o nosso ambiente de negócio. E quanto aos apoios, então temos que levar a nossa eficácia. São essas as vertentes que vamos trabalhar. Ora, na coordenação, na plataforma, em primeiro lugar, temos que, então, aperfeiçoar o nosso regime de licenciamento, então, para que os interessados possam, então, participar no nosso mercado. E, por isso, criamos um grupo interdepartamental, um grupo de trabalho para, então, rever os diplomas relativos à exploração comercial para criar um bom ambiente de negócio. Temos que, então, rever todos os procedimentos. Então, podemos, então, adoptar um regime de registro na província de Chittagong. Já há um regime de registro, mas o regime de registro não significa que não há exigências, ou seja, então, cabe aos interessados, então, encetar ou assumir um compromisso para o desenvolvimento das tarefas. E quanto a benefícios fiscais, nos últimos 10 anos ou 20 anos, então, na minha opinião, 600 mil. Então, os produtos de 600 mil é que devemos, então, cobrar os respectivos impostos. Se os lucros, então, forem inferiores, então não são necessários a cobrança, não é necessário aplicar a cobrança de impostos. Quanto aos benefícios fiscais, ainda aplicamos a isenção fiscal do imposto do selo, continuamos com esta medida. E ainda temos grupos de trabalho para revisão dos diplomas legais, para então podermos criar um bom ambiente de negócio. Não sei porque é que uma lei já está em vigor há 40 ou 50 anos sem revisão. Também não percebo. Por isso temos que fazer uma revisão, aperfeiçoar os regimes de licenciamento, temos que abrir as portas ou liberalizar e temos que continuar a manter as isenções fiscais. Quanto aos trabalhadores, profissionais, quantas pessoas é que estão a pagar impostos na nossa sociedade, tendo em conta as nossas medidas de isenção fiscal? O governo
Sim, isto tem a ver com os trabalhos desenvolvidos pelo governo no que diz respeito às suas políticas. Em 2020, queremos que o nosso mercado possa então funcionar de uma forma saudável, sem obstáculos, etc. E por isso é que lançamos as respectivas medidas no que diz respeito aos 10 mil milhões e ao plano de bonificação de juros para as PMEs, etc. Temos que ter o ambiente do negócio. Agora, o nosso ambiente já está melhor do que 2020, mas ainda temos que, então, apoiar algumas PMEs para melhorar o respectivo ambiente, lançando as respectivas medidas para apoio às PMEs, nomeadamente o plano de bonificação de juros, de créditos bancários para as PMEs e bonificação de juros de 4% para as mesmas. Ainda temos que, então, impulsionar os planos que têm a ver com a digitalização das PMEs e, por isso, temos os serviços de apoio, as vagas foram aumentadas. Isto é para apoiar as PMEs, para elevar a sua competitividade, aumentando para 1.500 vagas. Quanto aos recursos humanos, temos que melhorar os nossos serviços one-stop. Isto já conta com o apoio do governo. Agora temos que, então, desenvolver a nossa economia, revitalizar a nossa economia e temos que fazer isto com precisão. E temos que, então, sabemos que para essa revitalização o montante é mais alargado, está a aumentar. E através dos meios de comunicação social, e acho que os apoios ao nosso mercado, ainda a situação é positiva. Nós temos que, então, contar com a participação dos participantes e temos que ter um governo eficaz e temos que ter uma boa cooperação entre as várias medidas e políticas. E temos que ainda melhorar os planos que têm a ver com os recursos humanos e com os regimes financeiros para apoiar as PMEs, porque sabemos que em Macau a maioria das empresas são PMEs e temos que criar um ambiente para que as PMEs possam sobreviver. Deputado Matisen, obrigada, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, ontem o chefe executivo apresentou a LAS, que é muito inovador, e que com a sua... Portanto, quanto ao... Sim, o Governo já criou um texto global dos seus trabalhos de ação governamental, 6 grupos de liderança e grupos de trabalho, incluindo o grupo de liderança, incluindo o grupo de reforma da pública e a promoção da construção da zona de cooperação. Um grupo de coordenação da reforma da administração pública, um grupo de coordenação jurídica, o grupo de trabalho sobre embelezamento e limpeza urbana e o grupo de trabalho para a optimização e coordenação das obras viárias. Portanto, são estes grupos. Creio que com o reforço da liderança e da coordenação intersetorial serão eliminadas as barreiras departamentais e fortalecida a eficiência da administração e a ação governativa. Senhor Chefe Executivo, recentemente que os trabalhos foram realizados por estes 6 grupos de liderança e trabalho, quais foram os resultados? Que outros mecanismos de coordenação intersetorial e interserviço serão criados pelo Governo, tendo em conta os progressos da ação governativa e as necessidades de desenvolvimento? Obrigado. Senhor Chefe Executivo, deputado Matisen, muito obrigado pela sua questão colocada. E mesmo tenho de agradecer pela sua atenção ao funcionamento do novo governo. Ontem já disse que nós criamos, dentro da administração pública, grupos de coordenação. 2 dos grupos eu assumo o assento de líder. Uma tem a ver com um grupo que tem a ver com hunting, ou seja, um grupo que vai apoiar no desenvolvimento da Yed Hunting. Esses 6 grupos, tal como o deputado disse, conseguimos constatar que o funcionamento do governo
posso dizer que é muito complicado. Para além dos principais titulares dos cargos do governo, nós temos de ainda saber que temos os docentes ou o corpo docentes das instituições de ensino superior. São 35 mil por volta de funcionários que todos os funcionários dedicam a diferentes domínios da sociedade e diferentes sectores. E por isso, no dia a dia da sociedade, nós temos muitos trabalhos que envolvem vários departamentos. Por exemplo, um veículo que entra cá em Macau, só esse assunto vai envolver vários serviços públicos. Até mesmo vai envolver assuntos que têm a ver com os órgãos judiciais. É como quando entram ou quando nós importamos veículos, no caso de veículos, nós temos de definir uma taxa de importação para este veículo, não é? E por isso, se o governo é eficaz, a coordenação é boa, então o aparelho vai funcionar sem sobressaltos, sem entupimento, e conseguimos ver os resultados do funcionamento de um governo eficaz e eficiente. O governo é servidor da população, não é um líder, não é aquele que lidera a sociedade. Os funcionários são aqueles trabalhadores que servem melhor a população. Não é ao contrário que é a população que vai servir aos cidadãos. Como estamos a falar dos trabalhos interdepartamentais ou de coordenação interdepartamental, todos depositam muita expectativa sobre a melhoria da coordenação interdepartamental e como é que o governo consegue melhorar a sua qualidade de governação para fazer face aos eventuais problemas da sociedade. Também está a ver como é que o governo vai tratar com qualidade os assuntos. Do meu ponto de vista, isto é muito importante, o que acabei de referir, porque olhamos para as regiões vizinhas, por exemplo, na nossa mãe pátria, nos últimos anos de desenvolvimento, há uma experiência muito importante. Nós temos vantagem em termos institucionais ou regimes. Temos regimes transversais e horizontais que são bons. E por isso, porque é que eu mexo ou trabalho na coordenação. Porque quanto ao funcionamento do governo, funciona de forma uniforme e funciona internamente de forma transversal e horizontal. E por isso nós temos um grupo de trabalho para a reforma da administração pública, que eu vou assumir o assento de líder nisso. Nós temos vários serviços públicos. Macau é uma cidade pequena que contam com 36 mil trabalhadores por volta disso. Nós olhamos detalhadamente e também pedi ao senhor secretário que avalie bem, veja bem o quadro que nós temos. Temos funcionários que estão a fazer face diretamente aos cidadãos. E se há funcionários que temos as mãos, podemos transferir para outras áreas tutelas que necessitam de trabalhadores. Vejam os quadros dos ministérios da nossa mãe pátria. Nós temos ministérios que facultam também serviços. São 40 e tal ministérios que também facultam serviços diretamente aos cidadãos. Por exemplo, a delegação delegação no exterior também faculta serviços. Não, é uma unidade internamente do governo, mas são vários os serviços públicos. Nós temos leis, nós temos de ajustar a orgânica e as atribuições. E as atribuições, temos assuntos que envolvem diferentes secretarias. Temos os SAF, que de acordo com a sua atribuição, tem sempre de apoiar nisto. E por isso os SAF, primeiro nós vamos optimizar a estrutura e depois outro aspecto, temos de trabalhar bem nos serviços que estão na Ilha de Hanqing, que tratam dos serviços, assuntos transfronteiriços. Porque nós temos diferentes regalias sociais para os cidadãos, nós também temos de trabalhar bem nisso. Por isso, nós temos diferentes grupos. Há algumas unidades que não criaram há muito tempo. Ainda me lembro que houve um grupo de coordenação para a optimização das obras viárias que foram recentemente criado, que já neste momento já abriu mais de dois ou três reuniões. E numa reunião interna que contração com os secretários sobre os assuntos governamentais, eu já pedi aos secretários para dizer
quais as competências e as atribuições. Se houver qualquer serviço público que surgiu, deparou-se com problema ou gerou problema, então é logo preciso o secretário respectivo de resolver a questão. Por isso, eu sempre disse que há uma correspondência entre poderes e responsabilidades. O novo governo iniciou só há alguns meses e, por isso, eu logo dá ênfase ao grupo de coordenação das obras viárias e à fiscalização. Porque é que ao bocado eu disse que eu tenho conhecimento que há 100 e tal leis, diplomas, que tenho mesmo de mostrar em cima da mesa que temos de trabalhar na optimização e na revisão. Porque é que também eu pedi ao senhor secretário TAM para trabalhar conjuntamente com os diplomas que regulam o abastecimento da água, as tarifas da água, energia, eletricidade e telecomunicações, porque nós queremos que tudo seja tratado de uma vez. E agora, todos os trabalhos estão numa fase de arranque e há alguns diplomas que estamos claros. Já o senhor secretário André disse que há um planeamento para isso, para aperfeiçoar os diplomas. Nós temos coordenação na produção jurídica. E temos um grupo para avaliar os diplomas de ambiente de negócio e também temos um grupo de trabalho interdepartamental para a revisão dos diplomas relativos à exploração comercial. São vários aspectos e estamos a avaliar quais tipos de leis que temos de mexer ou optimizar. E há alguns diplomas que já está cá na Assembleia Legislativa, que, se não me lembro mal, é aquela proposta de lei sobre as escolas e os docentes. Esta proposta de lei passou por consulta pública, que contam com 4 conferências ou 4 sessões de escutação pública do setor em causa. E quanto à uniformização ou integração entre Macau e Hanchin, por exemplo, emprego, estudos, todas as matérias estão listadas e estamos a definir planos, por exemplo, embelezamento urbano, limpeza urbana. Também estamos a trabalhar nestes aspectos. Por exemplo, quanto à limpeza, nós temos restrições, não podemos mexer nos espaços privados ou dos particulares, ou da propriedade privada. Claro que há diferentes hipóteses. Por exemplo, uma determinada situação que põe em risco a vida humana, nós podemos logo intervir e agir, porque danifica a sociedade ou o interesse público. Bem, em termos de lei, nós temos diferentes métodos ou soluções para resolver estes tipos de questão. Mas quanto à saúde pública, temos de avaliar. Claro que estas leis podem ser alteradas. Não posso, por exemplo, no complexo habitacional, por causa da sua propriedade privada, por exemplo, a lepra ou há doenças proliferadas por causa por ratos, não mexemos nada, não é por isso causa isso. Claro que quando um determinado risco atingir ou chegar a certo nível, então nós temos de mesmo intervir, por exemplo, quando prejudica o direito público, a segurança pública, a saúde pública. É como saltar para a água para socorrer uma pessoa. Não é por causa de um determinado local, que é dado que só no terra, que impede isso, não é? E por isso, quando há leis que merecem ou têm de ser resolvidas, então temos de mesmo resolver. Quanto à limpeza e embelezamento, nós temos um grupo, a partir de abril ou maio, vão ser iniciados os respectivos trabalhos. E quanto ao grupo de coordenação das obras viárias, já estão a trabalhar, estão a coordenar por trás. As obras são mais de 15 obras que estão no âmbito da coordenação. Claro que nós temos de aplicar mais esforços. Espero que o nosso grupo e o senhor secretário TAM, quando chega no debate sectorial, quando conta com a presença do senhor secretário, podem mesmo perguntar ao senhor secretário qual é o ponto de situação do trabalho desse grupo. Porque 15 obras que eu saiba que já caem no âmbito da coordenação. Por exemplo,
a determinada obra tem que tem que ser construída, porque antes disso não prepara melhor para evitar escavações repetidas. Por exemplo, não pode intervir antecipadamente. É como os terrenos de propriedade privada também, quando quer construir ou mexer nesse terreno, porque não intervém antecipadamente, não é com a conclusão ao fim das obras, ou quando passam a ser ocupadas, é que escavam novamente a rua, a via, que quando nós unirmos forças com um coração única, é que nós podemos ultrapassar estes problemas. É como as concessionárias, quando trabalham nessas obras, como já estão concedidas para essas concessionárias, acho que conseguem resolver todos os problemas. E para o próximo passo, ainda temos internamente alguns grupos de coordenação dentro do governo. São vários os âmbitos que o governo está a trabalhar e, por isso, nós temos diferentes grupos internamente. Por exemplo, quanto aos investimentos internacionais. Não jogo, como é que nós qualificamos ou definimos a natureza? Temos 130 mil milhões de patacas de investimentos. Quais tipos de investimentos é que cai nos investimentos não jogo? Temos de avaliar, temos de ajuizar, cada pessoa tem a sua opinião. Isto vai ser uma tarefa da área da tutela da economia e das finanças. O senhor secretário para a economia e finanças não disse ao público que houve isso, mas internamente temos de definir critérios para juizar que tipos de investimentos são não jogo ou não. E quanto às comemorações, nós temos grupos para coordenar nestes assuntos. Nós temos grupo de liderança, temos o grupo para determinados assuntos, ou seja, os grupos são classificados em vários níveis. Antes nós temos a ideia da cidade performativa e artística, que foi liderada por a ex-secretária LCU. Estes grupos podem continuar a funcionar e termino aqui. Obrigado pela sua questão colocada. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo. A taxa de natalidade tem vindo a diminuir em Macau e o número de crianças a entrar nas escolas tem vindo a diminuir ano para ano, o que resulta da redução do número de turmas da escola, afetado gravemente o funcionamento das escolas e a estabilidade da equipa educativa. Há um aumento na qualidade do ensino devido às turmas com menos alunos, mas é uma tendência que se deve a uma situação efetiva. Segundo os atuais critérios de atribuição do subsídio de escolaridade gratuita, o número de alunos de turma no ensino não superior é de 25 a 35. No entanto, segundo os dados dos serviços de educação no ano letivo 2023 e 2024, das 64 escolas que ministram o ensino infantil, 33 escolas têm em média menos de 25 alunos. Portanto, o governo deve, para além de resolver o problema da baixa natalidade, deve ainda reduzir racionalmente o limite mínimo dos alunos por turma com vista a resolver a situação. Face ao desafio da falta de alunos, aumento da antiguidade do pessoal docente, a aposentação desses e a optimização dos trabalhos pedagógicos, muitas escolas já estão a utilizar as suas próprias poupanças para fazer face às despesas correntes. Portanto, não só é difícil aumentar os salários e manter o pessoal docente de excelência que estimula o ensino, como até é necessário reduzir o número de funcionários. Pelo exposto, Sr. Chefe Executivo, com vista a assegurar a estabilidade da equipa educativa e ajustar de forma científica e razoável o número de alunos por turmas, no sentido de continuar a apoiar o desenvolvimento do alto nível de ensino em Macau, o Governo deve distribuir racionalmente e investir mais recursos na área de educação, tendo em conta o plano estratégico do país em acelerar a construção de um país poderoso na área de educação, pois estamos a restar uma recuperação económica e o aumento de receitas do governo. Isso vai ser feito? Obrigado. A palavra ao senhor chefe do executivo. Agradeço a questão do deputado Mailfon sobre o desenvolvimento da educação de Macau. Após o retorno à pátria, o ensino básico ou o ensino superior desenvolveram-se rapidamente e em bom rumo, nomeadamente na região Ásias. Ocupam primeiro ou segundo lugares. Claro que nós também investimos muito na educação. De facto, as despesas com a educação há de 14 mil milhões de patacas, em vez de 12 mil milhões de patacas. De facto, são despesas correntes, muito avultados, e podemos ver que Macau presta muito atenção à educação.
ou seja, temos 15 anos de escolaridade gratuita, desde o ensino infantil até ensino primário, secundário, geral e secundário complementar. Portanto, após a sessão de ontem, muitos amigos ligaram e perguntaram-me por que é que há um aumento de subsídio de assistência na infância para crianças com menos de 3 anos. Sabemos que no ensino infantil já há escolaridade gratuita, portanto, nós lançamos esta iniciativa e demos mais de 90 mil alunos. E também no ensino não superior temos 10 mil estudantes locais. E recentemente também fiz um despacho, tendo em conta cada universidade. Por exemplo, na Universidade MAS, nós também atribuímos apoios aos seus estudantes. E sabemos que a população de Macau é de 560 mil pessoas, abrangendo também trabalhadores não residentes que moram em Macau há mais de 6 meses. E, portanto, aquelas despesas de 14 mil milhões para a educação já são muitos. E, sim, regime de turmas pequenas, com 25 a 35 alunos, nós atribuímos o subsídio tendo em conta o número de alunos por turma, se a memória não falhar. E este ano, o orçamento para este ano, só os serviços de educação e o fundo educativo, o orçamento já atingiu 9,6 mil milhões de petacas. E, portanto, as despesas correntes para a educação, ou seja, as despesas com a educação ocupam o primeiro lugar nas despesas correntes e já são a mais de 10 vezes face ao 1999 e em 2000 o orçamento era de 13 mil milhões de petacas. E, portanto, as despesas correntes concentram-se na educação. E a educação é fundamental para a RAEM, porque pretendemos promover a prosperidade de Macau através da educação. Claro que vamos continuar com o regime da escolaridade gratuito, não vamos regular, a não ser que a situação seja tão péssima que o impede, porque temos de ver qual é o nosso orçamento para atribuirmos subsídios. Vamos continuar a investir na educação, ajudando as escolas em situação vulnerável, melhorar o sistema de ensino. Vamos avançar com estes trabalhos e, de modo geral, vamos, através da escolaridade gratuita, para estabelecer a estrutura de turmas e temos de ter em conta ou avaliar continuamente os dados das escolas, porque nem todas as escolas são públicas e a maioria são escolas privadas. E de entre as escolas públicas, só algumas com mais de 1.000 alunos. Portanto, as escolas privadas são maioria. Portanto, quanto à dimensão de escola, dimensão de turmas, são da autonomia das próprias escolas. Não podemos intervir, só podemos dar orientação. Sim. Temos também adotado muitas medidas para apoiar as escolas. O fundo educativo também dispõe de planos de apoio financeiro para o desenvolvimento das escolas, para ajudar os docentes a aperfeiçoar-se continuamente. E quanto à equipe docente, através do fundo educativo, nós atribuímos apoio financeiro à equipe docente. Portanto, em termos de subsídios ao
ao ensino. De facto, o governo vai continuar a avançar com os respectivos trabalhos e esperamos que as escolas privadas, tendo em conta a sua situação, melhorem a estrutura de turmas. A senhora secretária também vai dar apoio adequado a estas escolas. Obrigado. Deputada Wong Kee-chen, obrigada, Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, caros colegas, boa tarde. Desde a sua candidatura, o chefe executivo tem manifestado a sua preocupação com a baixa natalidade e com os intensivos à progressão. E, portanto, na sua primeira live, também falou sobre estes assuntos e deu muita importância para a sociedade, tanto como, por exemplo, aumentou os subsídios para os filhos, para as crianças e para os idosos, que corresponde às exigências da sociedade. Portanto, aqui agradeço pela sua cooperação, que absorveu as sugestões da sociedade e que apoiou a sociedade e que a sociedade espera que possa concretizar estes planos. Portanto, Macau, as despesas juntam-se às despesas com os alimentos dos pais e com as atividades extracurriculares e os custos da vida dos filhos, o que constitui uma grande pressão económica. Mas a maioria dos casais em que ambos trabalham não está preocupada com a falta de tempo para acompanhar os filhos, o que reduz significativamente a vontade de ter filhos. A fim de criar um melhor sistema de políticas de incentivo à procriação e criação dos filhos, o Sr. Chefe Executivo deve coordenar ainda mais os serviços públicos das diversas secretárias e direções de serviços para integrar os elementos familiares nas ações governativas. Por exemplo, recorrer a um mecanismo de partilha de custos para estudar a implementação de medidas favoráveis às famílias, como a dedução fiscal, o prolongamento da licença maternidade e paternidade, o reforço dos serviços das creches e da família, o aperfeiçoamento do regime de habitação e dos serviços médicos, especialidades para mulheres e crianças, entre outras, prevenciando assim um conjunto de medidas em prol de um bom lar amigo natalidade. Para a natalidade. Vai fazê-lo? Obrigado. Tem a palavra o chefe executivo. Obrigado. Sim, todos prestam atenção quanto à baixa taxa de natalidade e também porque é baixa esta taxa de natalidade, é uma questão que todos preocupam. Recentemente, à noite, ouvi a rádio, dizem que a nossa taxa de natalidade são os últimos da lista, ou seja, o último 7. A taxa é de 0, tal, que é uma taxa bastante reduzida e das pessoas que conheço, toda a gente tem bebés e depois de contado esta taxa de natalidade tem como base as mulheres que reúnem condições para ter bebés. Por isso, contam como base, mas em Macau a situação é diferente, porque não significa que a nossa política não é permitido que as pessoas, porque temos muitas mulheres que têm condições para terem bebê, mas sim, têm uma idade fértil. Sim, estes 3.607, esse número de nascimentos, sim, tem de indicar que número, ou seja, quais são os residentes, quantos é que são residentes de Macau, porque isso consegue refletir, porque noutros países, aqueles que têm interesse para terem filhos, então, não é assim, não significa que em Macau não é permitido pessoas terem filhos, como o caso das empregadas domésticas filipinas. Não é isso. Por isso, deputada Wong Kee-chen, peço-vos para dar o respectivo acompanhamento. Qual é a situação da taxa de natalidade? É verdade que essa taxa tem reduzido
em 2012, em 2013, esse número foi de 7 mil e tal, uma redução de 10%. E no mês passado também houve esta redução. Vendo de mais de 100 países, ocupamos nos últimos 7 lugares, por isso também podemos incentivar sobre a procriação. E no relatório das LAGs e também no meu programa legislativo, todos sabem que já tive contato e também presto atenção como incentivar a procriação. Então, como aperfeiçoar os respectivos trabalhos, temos de trabalhar bem, incentivando e prestando os respectivos apoios. Por isso, neste ano, as medidas mantêm-se e temos implementado o subsídio de assistência na infância. E quanto ao subsídio de nascimento, também foi aumentado para 6.500 patacas. E contando com o subsídio de assistência na infância, que anualmente é de 18 mil, mais o subsídio de nascimento, então isto é por volta de 20 e tal mil. Por isso, tendo em conta o ambiente real, por isso este ano prevemos que os beneficiários, que as crianças beneficiárias são no total de 15 mil, que não é um valor, que é um valor alto. Por isso, não posso dizer que nos últimos anos, por isso, acho que é uma forma justa. Por isso, implementamos este subsídio e vamos reforçar, ou seja, envolvendo um orçamento de 200 milhões, ou seja, 270 milhões, por isso vamos alterar, ou seja, aumentar o subsídio de nascimento, um aumento de 20%, ou seja, vai ser aumentar para 650. E quanto aos casos, quanto aos serviços de procriação assistida, temos prestado apoio. E quanto ao apoio às medidas favoráveis às famílias, temos implementado serviços de apoio a creches e, segundo os nossos dados, o apoio prestado aos serviços de creches anualmente é de 240 milhões por ano. Ou seja, em média, 34 mil por criança. Por isso, esse valor é de 240 milhões por ano. E quanto às medidas para famílias vulneráveis, temos vagas gratuitas para essas famílias, no total de 900. E também prestamos apoio para garantir a continuidade da igualdade de serviços às creches. E quanto aos serviços médicos para mulheres e crianças, temos serviços optimizados de cuidados de saúde gratuitos, mas quanto aos cuidados de saúde, envolve um montante de 12 mil milhões. Por isso, temos cuidados médicos gratuitos para grávidas. E quanto às crianças, também cuidados de saúde gratuitos também são disponibilizados. Por isso, quanto ao apoio ao nível dos cuidados de saúde, é suficiente. Se não for, então temos de otimizar. Então também queremos ouvir as vossas opiniões, porque trata-se de um mecanismo de apoio gratuito que podemos disponibilizar. E quanto às... porque a licença de maternidade foi aumentado
Antes eram 56 dias e passou para 70 dias. E quanto à licença de maternidade e das férias, ao número de licenças e de férias anuais, vamos iniciar um estudo sobre o aumento do número de dias de licença de maternidade e de férias anuais. E na função pública, a licença de maternidade é de 90 dias. E no setor privado, a licença de maternidade é de... E o governo também tem prestado um subsídio, ou seja, um subsídio complementar atribuído aos empregadores pela remuneração paga na licença. E são pagas, e o montante do subsídio equivalente é cada vez menor. E por isso vamos estudar uma entidade terceira para proceder ao respectivo estudo, facultando mais dados, como resolver a situação da licença de maternidade. E sim, trata-se de uma questão que já foi discutida no seio da Comissão, por isso também exige o consenso social. Quanto às habitações públicas, as políticas de habitação e do apoio à maternidade, também temos de prestar atenção sobre esse regime de habitação, porque neste momento, quanto ao fornecimento das habitações públicas e a capacidade e o apoio, temos. Por que razão é que paramos a construção dessas habitações? Então temos de estudar e ponderar, especialmente nas habitações públicas. Tal como referi ontem, há que haver um ajustamento tendo em conta o agregado familiar, onde há aumento dos elementos do agregado familiar. Então, existe ou não um regime que é aceitável para a troca dessas habitações? E quanto à baixa taxa de natalidade, trata-se de uma questão que todos preocupam, por isso vamos incentivar os jovens a seguir a esse rumo, ou seja, incentivar os jovens a terem crianças, ou seja, aumentar a sua vontade de terem crianças, para que a sociedade, ou seja, em termos de regime, haja um desenvolvimento equilibrado. Obrigada. Deputado Silcai, obrigado, Presidente. Excelentíssimos senhores chefes do Executivo, o Presidente Xi afirmou que Macau deve reforçar as políticas de apoio e investimento de capital e apostar nas novas indústrias com competitividade internacional. A terceira sessão plenária do 20º Comitê Central enfatizou a necessidade de desenvolver melhor o papel dos fundos de investimento do governo e promover o investimento em capital paciente. Por agora, a dimensão das indústrias diversificadas de Macau ainda é reduzida e a sua proporção não está nivelada. Segundo o interior da China e o exterior, os fundos de investimento do governo desempenham um papel crucial na promoção da inovação científica e tecnológica no impulsionamento do desenvolvimento industrial. Traz um grande volume de capital inovador e capital paciente para as indústrias, as instituições de ensino superior e as instituições de investigação científica, como o apoio ao desenvolvimento industrial através da integração de recursos. A criação de um fundo para o desenvolvimento de ciências e da tecnologia e das indústrias é um ponto de partida crucial para a promoção da diversidade adequada e economia de Macau e do posicionamento estratégico traçado pelo Governo Central para a segunda fase da Zona de Cooperação. Para acelerar a transformação de Macau, deixará de ter o jogo como um setor predominante e vai passar a desenvolver as indústrias de alto valor acrescentado, tais como as indústrias da ciência, tecnologia, financeira e saúde. No entanto, faltam Macau equipas profissionais de experiência de gestão de investimento e integração de recursos transfronteiriços, por isso ainda não alcançou o ecossistema de fundos de investimento. Assim sendo, levanta as seguintes questões. O conceito de capital paciente e o mecanismo de tolerância das falhas apresentados pelo Conselho de Estado, no parecer sobre o desenvolvimento de alta qualidade dos fundos de investimento do governo, fornecem um exemplo institucional para os modelos de gestão de fundos inovadores de Macau. A RAEM vai solicitar aos ministérios e comissões competentes do Governo Central apoio e orientação para a criação de um fundo para o desenvolvimento das indústrias em Macau, integrá-lo no âmbito dos projetos piloto do capital paciente do país, maximizando as vantagens de um país do sistema, criando um exemplo de cooperação e investimento financeiro transfronteiriço e acelerando a incubação e o fortalecimento das indústrias emergentes e futuras. Obrigado. Obrigado, Presidente. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Deputado Silcai.
ter apresentado uma questão que tem a ver com a criação de um fundo para o desenvolvimento das indústrias. Podemos aproveitar esta ocasião para discutir sobre isto. Ora, isto tudo depende, então, das várias áreas que têm a ver com as áreas da medicina, etc. Sabemos que as novas tecnologias do nosso país está a ser desenvolvido de uma forma rápida. E agora, quanto aos respectivos planos do nosso governo, então já está a desenvolver até a terceira fase. Ou seja, normalmente criam fundos específicos para determinadas áreas em articulação com os investimentos privados. E sabemos quais foram os resultados, podemos já ver os resultados. Basta ver a exposição dos robôs. Já sabemos que os robôs são mais modernos e esses fundos que servem para de orientação, de natureza de orientação, acho que são fundos importantes. E Macau, já no meu programa político também já falei sobre isto. E também nas reuniões sobre os assuntos governamentais também já discutimos sobre isto, sobre este tema. Sabemos que Macau tem as suas vantagens específicas, tendo em conta a nossa situação geográfica, porque temos as vantagens a nível geográfico, a nível da inovação tecnológica. Temos que ver se podemos ou não aproveitar as nossas vantagens, porque agora fora. Então, temos então Macau e Hong Kong, porque sabemos, para além de Macau ter essas vantagens, Hong Kong também tem as suas vantagens a nível geográfico. E já há um parque tecnológico perto da Universidade de Hong Kong. Trata-se de um parque de grande dimensão e com apoio e orientação do governo. E o parque foi criado há 10 anos e já há resultados notórios com a participação das universidades. Já as transformações também foram rápidas a nível da área da medicina, de um determinado medicamento em Hong Kong, que conseguiram então inovações de um novo medicamento ou aproveitando um produto tóxico para transformar em medicamentos valiosos. Fundos de indústrias, sim, são fundos importantes que devem ser orientados ou liderados pelo governo. Este fundo, como é que deve ser composto? O âmbito, os planos, a forma de funcionamento, então cabe ao Sr. Secretário Tai, ou através de esforços conjuntos interdepartamentais ou intersecretaria para acompanhar o assunto. E esperamos em menos de um ano para haver já resultados no que diz respeito a uma investigação, um estudo elaborado por uma terceira parte. E para a criação desse fundo há que ter em conta a nossa realidade de Macau, tendo as indústrias emergentes, tendo em conta os parques que já temos, para então podermos criar em conjunto com os sectores, ou seja, com os sectores, por exemplo, das oficinas, etc., para ver se podemos contar também com a participação das empresas, não só em termos de instalações, mas também em termos de software, para a criação de um fundo próprio, específico. Neste processo todo, o Sr. Secretário Tai até já fez uma visita ao respectivo parque, não é? E na próxima fase ainda vai participar, fazer visitas aos parques em Mohon
etc. Wuhan, Xangai, etc. Para ver se há, então, poder haver uma relação com os fundos de cooperação das diversas províncias. Claro que há fundos de investimentos do país e esses fundos estão a funcionar sem sobressaltos, com muita experiência. E em Shenzhen também há muitos fundos orientados pelo país. Há fundos mães e fundos sucursais. E parecem que são um tecido, uma rede que alastra por todo o país. Tratam-se de fundos que se alastra por todo o país, como um tecido. E por isso temos que também efetuar os respectivos estudos, tendo em conta as indústrias emergentes. E depois também temos que rever os nossos diplomas legais, que têm a ver com o financiamento, com os fundos de financiamento. Ora, queremos então atrair investidores ou ainda aos operadores que estão a dedicar-se aos trabalhos que têm a ver com os produtos, os fatores não jogos. Ora, mas há que contar com a definição dos respectivos planos. Em 2024, então, já há fundos próprios que estão, os fundos de private equity, que estão já a funcionar e que... Ora, sobre os investimentos, já houve um aumento de 4.800 milhões para 900 milhões de patacas, 480 milhões para 900 milhões de patacas. E sobre esse assunto poderão, no futuro, perguntar ao seu respectivo secretário. Presidente, excelentíssimo senhor, caros colegas, boa tarde. O meu tema de hoje é aproveitamento dos terrenos para apoiar o desenvolvimento económico. Macau está a encaminhar para uma economia industrial diversificada 1+4 e o aproveitamento dos solos é a condição primordial do seu desenvolvimento. Nos últimos anos, o governo recuperou muitos terrenos do Estado, mas devido aos diversos fatores complexos, estes encontram-se por desenvolver. O plano de criação de uma zona pedonal no bairro antigo da Taipa surtiu de fato os devidos efeitos e creio que este plano vai ter continuado, tornando assim a zona da Rua do Cunha da Taipa cada vez mais próspera. Por isso, o aproveitamento racional dos terrenos secundários para promover o turismo e a cultura nos bairros comunitários e criar lugares para estacionamento constitui uma estratégia essencial para o desenvolvimento do turismo e da economia. Atualmente ainda não foi realizado o planeamento de vários lotes de grande dimensão de Taipa, por exemplo, o terreno perto do autosilo da Rua do Cunha da Taipa, o terreno do Jockey Club, o terreno do Parque Oceânico, nem a concretização do planeamento da zona D, entre outros. O atual governo conhece a importância do desenvolvimento dos terrenos, assim, mediante reflexão coletiva, há que aproveitar adequadamente os recursos dos solos para desenvolver os setores cultural e turístico e resolver o problema da falta de lugares de estacionamento dos bairros comunitários, maximizando as suas vantagens. Tenho, assim, grandes expectativas em relação a isso. A zona do Cotai constitui uma grande oportunidade para o desenvolvimento da economia comunitária de Macau. Desde lá refere ainda à construção de um bairro internacional de turístico e cultural integrado de Macau e de um parque industrial de investigação e desenvolvimento das ciências e tecnologias de Macau. Assim sendo, gostaria de perguntar ao Sr. Chefe Executivo, tendo em conta o desenvolvimento socioeconómico, como é que vai dar continuidade às oportunidades, aproveitar racionalmente os terrenos não aproveitados e definir planos curtos, médio e longo prazo para o desenvolvimento das indústrias diversificadas e a melhoria das condições da vida da população. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, deputado Lan Gonçalves, obrigado pela sua questão colocada. Questão de terrenos em Macau, temos 33,3 quilómetros e temos 85 quilómetros quadrados de zonas marítimas. Todos estão atentos com os nossos espaços, não é? O deputado Lan disse que temos alguns terrenos que estamos a aguardar pelo aproveitamento. Temos zona B, temos zona C, alguns terrenos que ainda não estão aproveitados. A zona D, as obras da terra estão a decorrer. Quanto ao Parque Marítimo, ainda me lembro quando regressei de Portugal, prevê um plano para o desenvolvimento. E quanto à zona E,
Há já alguns serviços públicos que estão instalados aí. Senhor Secretário Wong, há uma instalação da Polícia de Segurança Pública que já está lá, não é? Sim. Quanto aos terrenos recuperados, totalizam 1 km². E temos alguns terrenos que antes são ocupados ilegalmente e já conseguimos recuperar com sucesso. E por isso nós temos neste momento planos para o provimento desses terrenos. Aproveito esta oportunidade para dizer o seguinte: nós temos um plano de diversificação adequado 1+4 da economia. Ontem, ao fazer a leitura das minhas linhas, eu disse vários planos. E há alguns dos planos nós temos mesmo de aproveitar estes terrenos. Por exemplo, quando nós falamos da ciência, temos de arranjar terrenos que podemos ir ali. E quando há a zona para a cultura e para o turismo, necessitamos também terrenos. E só assim, com terrenos na reserva, é que nós conseguimos concretizar o nosso panorama no futuro. Quando nós falamos da tecnologia, no desenvolvimento tecnológico, das tecnologias, exige-se terrenos. E estamos a pensar que vamos encarregar um grupo interdepartamental, um grupo de trabalho, para saber onde é que nós colocamos esses projetos. Por exemplo, podemos pensar no antigo terreno do Jockey Club ou na zona ou no Parque Marítimo ou Parque Oceano. Aí vocês parecem esqueceram de um terreno. Temos mesmo perto do aeroporto um grande terreno. Em frente do terreno, porque antes planeava para habitação econômica, habitação intermédia, ou não pode aproveitar ou ser afeto para o desenvolvimento das tecnologias. Nós temos diferentes planos para os terrenos. Temos de ter instalações para o setor de turismo e de cultura. Estou sempre a pensar que na Península Macau ou entre a Península de Macau e Taipa, nós temos zonas, podemos também pensar, por exemplo, na Zona Sul, os terrenos na Zona Sul ser afetos a estes tipos de instalações, por exemplo, na Zona Barra, ou mesmo perto do Parque Oceano. Não podemos aproveitar as margens do rio. Por exemplo, pensam na Singapura, nós temos a Sentosa. Não podemos definir um plano a longo prazo para trabalhar nas duas margens do rio. Por exemplo, em frente dos Jardins Ocean, nós temos um belo terreno. Não podemos aproveitar esse terreno? Todos sabem. Por exemplo, no Sydney, tem uma construção ex-libris e outros locais também de renome. A longo prazo, não podemos aproveitar estes terrenos. Podemos ter planos para isso. Também podemos consultar as opiniões públicas, porque nas linhas já estão a confirmar este rumo. E, por exemplo, à frente do Tower, se através de um desenvolvimento e interação, por exemplo, utilizar 5 ou 10 anos para montar uma zona marginal ou um corredor marginal que consegue abrigar um bocado as atividades culturais ou as exposições para articular com o desenvolvimento contemporâneo. Por exemplo, no nosso país tem muitos objetos valiosos, históricos. Não podemos pensar em criar um local para fazer uma exposição com esses objetos. Podemos pedir ao nosso mãe pátria nos emprestar para fazer uma exposição desses objetos. Podemos aproveitar desse modo esses terrenos. Nós temos sempre estratégias. A estratégia é muito importante. Estratégia na reserva. Por exemplo, essas estratégias podem ser ativadas ao fim de alguns anos, ou muitos anos, desde que estas estratégias estejam preparadas.
Estou a falar destes terrenos este ano ou no próximo ano. Nós temos de arranjar 2 locais ou 2 espaços para os assuntos de desenvolvimento de ciência e para o setor do turismo e da cultura. Quanto aos outros aspectos, como é que nós podemos aproveitar bastante os terrenos desaproveitados? Podem os deputados tecer as suas opiniões para nós. Porque podem, no debate sectorial das linhas de ação governativa, apresentar as suas opiniões, por exemplo, à secretária Onam e ao secretário Tamoeman. Obrigado. Obrigada, Leitinho. Obrigado, Presidente. Excelente Senhor Chefe Executivo. Ontem o Sr. Chefe falou que ia aumentar os subsídios para idosos e invalídos. O lançamento do subsídio de infância demonstra a importância e a atenção dadas pelo Governo. O Governo deve reforçar o investimento nos cuidados de saúde, serviços sociais e reabilitação para melhorar a qualidade. Face ao agravamento do investimento e a pressão sobre os serviços de saúde públicos e privados, uma vez que os cuidados de saúde, o acompanhamento de doenças crónicas e a reabilitação são cruciais para os idosos e portadores de deficiência, há que maximizar a colaboração entre as entidades públicas e privadas e o papel do Hospital e União para oferecer mais opções médicas de qualidade, encurtar o tempo de espera e reforçar os serviços comunitários de reabilitação. Há que aumentar as vagas nos lares e nos centros de dia. O senhor chefe do Executivo afirmou que ia descentralizar os recursos nas instituições não governamentais de serviços sociais, mas algumas destas instituições e os seus planos estão a ser restringidos pelo regime de financiamento, falta de recursos de vagas ou de trabalhadores. Assim, o Governo deve reforçar o investimento para assegurar a qualidade dos serviços, defender os direitos e interesses dos trabalhadores e garantir a estabilidade da equipa. Mas, através da proteção inteligente na velhice e da extensão do subsídio dos cuidadores, há que criar um sistema completo composto por cuidados domiciliários, comunitários e institucionais. Sim, senhor chefe do Executivo, quanto ao apoio aos idosos, portadores de deficiência, cuidadores e famílias com duplo investimento, ao reforço do investimento, ao oferecimento da atribuição de diversos benefícios e ao reforço dos cuidados de saúde e serviços, que planos e medidas melhores têm para descentralizar os recursos nos bairros comunitários, melhorar a qualidade dos serviços e reforçar as garantias de vida dos grupos vulneráveis? Obrigado. Da palavra o senhor chefe do Executivo. Agradeço a questão da deputada Lei Cheng-Yi. Sim, dar cuidados aos grupos vulneráveis para assegurar a sua vida, isto é muito importante. Por exemplo, cuidados de saúde, etc. Porque após a inauguração da exposição sobre a segurança nacional de hoje, eu li também o orçamento para a área de cultura. O orçamento é de 40 e tal mil milhões de patacas. E só para os idosos e ação social. E também há serviços de cuidados comunitários, que também tem um orçamento de 5,7 mil milhões de patacas. Portanto, ocupam metade das despesas correntes do governo, ou seja, educação, cuidados de saúde, etc., ocupam um peso muito importante. Sim, há que distribuir recursos para estas áreas, porque isto tem a ver com o bem-estar da população e é uma responsabilidade do governo. Portanto, este ano vamos também alterar o orçamento, porque temos de ter em conta a situação daqui a um mês. E este ano vamos também continuar a adoptar uma atitude pragmática para avançar com os trabalhos. E nas situações viáveis, vamos continuar com os benefícios sociais, por exemplo, no subsídio para idosos ou pensão de invalidez também vem o seu valor aumentado.
temos diferentes benefícios sociais, subsídio para idosos, aumentado para 10 mil patacas e também pensão de invalidez também tem aumento relativamente alto e pensão para idosos também tem aumento. Sabemos que sim, o orçamento para a pensão para idosos é de 490 milhões de patacas. E depois de alguns anos, e agora os idosos com mais de 60 anos são de 10 mil pessoas. Mas depois este número vai aumentar. E cada pessoa recebe uma pensão para idosos de 40 a 50 mil patacas por ano. Portanto, sabemos que este número vai aumentar, tendo em conta o envelhecimento da sociedade. E, portanto, temos de aumentar o seu montante. E para um idoso que recebe a totalidade da pensão para idosos, mas também montantes de previdência, etc., então recebe anualmente mais de 78 mil patacas. Não é um montante baixo. E temos também ter em conta o risco social e temos também uma rede de ação social que é muito completa. E nós também vamos aumentar o subsídio para cuidados de saúde, porque sabemos que o governo presta cuidados de saúde gratuitos a toda a população. E assim vamos manter os subsídios e apoios nesta área. E o governo também há anos também lançou subsídio para cuidadores. E nós também apoiamos os deficientes a adquirir equipamentos auxiliares, etc. E quanto ao sistema médico, de facto, nós também disponibilizamos consultas externas comunitárias. E as quotas já aumentaram para 180 mil vagas e também há vagas de 10 mil para serviços de saúde mental. E na zona leste 2, na segunda metade, aquele posto de saúde também vai entrar em funcionamento e vamos também reforçar a cooperação partida, ou seja, entre o governo, instituições médicas sem fins lucrativos e também instituições médicas privadas, descentralizando recursos nas comunidades, nas instituições médicas comunitárias. E para a próxima fase, vamos também avançar com a revisão do plano de ação para os serviços de reabilitação, para assim definir o rumo a seguir nos próximos 10 anos. E no bairro Norte vamos também criar um centro de serviços de tratamento precoce. E vamos também criar um centro de cuidados especiais diurnos e um centro integrado de serviços de reabilitação, aumentando quotas para 40 nos cuidados especiais diurnos para idosos e também 100 quotas para serviços de reabilitação. Tudo estes centros situam-se na zona A. E para enfrentar
com a necessidade de passar a velhice na comunidade, no domicílio e também através de instituições. Vamos também definir um plano, criando um sistema completo para esta área e para próximas fases. Vamos também avançar com os trabalhos de indexação entre as pensões para idosos e também o risco social, para ver se é possível criar ou definir indicadores para idosos. Esperamos que os respectivos trabalhos possam ser concluídos na primeira metade deste ano, para assim facilitar o nosso estudo sobre o apoio a dar aos idosos. E quanto aos mais pormenores, então a deputada Lei Cheng-yi pode também perguntar à secretária Olam. Obrigada. Deputado Cocanfão, obrigado, Presidente, excelentíssimo Senhor Chefe Executivo, caros colegas, boa tarde a todos. Ontem ouvimos o laje do Sr. Chefe Executivo e sentimos que este governo vai pôr em prioridade a população e depois concretizar os problemas, dedicar-se a resolver as questões relacionadas com a vida da população e garantir a sua subsistência, a qual tem expectativas de melhor vida. Porém, a recuperação económica depois da epidemia está a abrandar gradualmente e a receita bruta do jogo do primeiro trimestre de 2025 foi de 57,66 mil milhões, inferior ao objetivo orçamental do governo de 20 mil milhões de patacas em média. Além disso, mais de 80% das receitas públicas da RAIAM dependem do imposto do jogo, enquanto as despesas indispensáveis, e tal como referiu há bocado, sobre a segurança social, os cuidados de saúde, estão a aumentar, pelo que a comunidade está preocupada com a sustentabilidade financeira. Ora, Hong Kong registrou déficits nos últimos anos e a sua reserva financeira tem vindo a diminuir ano após ano, situação que merece a nossa atenção. Assim, Sr. Chefe Executivo, o Governo depara-se com um duplo desafio, pois a previsão das receitas do jogo é incerta e a diversificação das indústrias está por concretizar. A isto junta-se elevadas despesas indispensáveis. Assim, como é que o Governo vai concretizar o princípio de manter as despesas dentro dos limites das receitas na sua ação governativa em prol da garantia de sustentabilidade das finanças públicas a longo prazo? Que planos dispõe o Governo para promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia? Obrigado. Tem a palavra, chefe executivo. Obrigado pela pergunta do deputado Cole. Sim, quanto a esta questão, sim, eu vou responder a esta questão, tal como foi referido ontem, quanto à estrutura das finanças, ou seja, há um desequilíbrio na estrutura das finanças. Por isso, temos de ponderar e percebemos que temos o sentimento do risco. Por isso, podemos ver na região vizinha que está refletida essa situação. Por isso, temos de ter um sentimento de risco. Se não tiver, então, poderá resultar muitos problemas. Como é que podemos prever que em 2020, entre 2020 e 2022, houve encerramento das fronteiras? Então, será que no futuro também vai haver isso? Devido às alterações climáticas, podemos ver, porque nunca conseguimos prever o risco em Macau, uma cidade tão pequena, quanto às despesas indispensáveis, que são muito elevadas. Há pouco falei que essas despesas só vão aumentar e não vão reduzir. Incluindo também as despesas com os funcionários públicos, envolvendo um montante de... ou seja, temos 30 mil funcionários públicos, por isso envolve um montante de 300 mil milhões. Por isso, a média dos vencimentos dos funcionários públicos é de
é de 850, mas podemos ver que em novembro do ano passado, quanto às despesas com o funcionamento, no total de 30,2 mil milhões, então basta dividir por dividir essas contas, e, dividindo por 14 meses, e depois podemos obter isso. Temos de calcular isto, não só no salário, que é de 40 mil, mas também temos de contar com o subsídio de residência e também com o prémio de antiguidade. Temos de contar isto. Isto tem a ver com despesas com o pessoal. Sim, eu sei, contando essas fórmulas, envolvendo 70 mil milhões, vendo o orçamento, podemos ver que as despesas correntes são de 115 mil milhões. E quanto às receitas do jogo, são de 93,1 mil milhões. Depois calculamos a média, ou seja, 20 mil milhões por mês, então 80% provém do imposto do jogo. Por isso, as despesas correntes totalizam 115 mil milhões. Por isso, temos de ter um sentimento de risco. O que eu estou preocupado é que se as receitas do jogo só alcançar apenas 15 mil milhões, então, e subtraindo por 5 mil milhões, então 40 e tal por cento, fazendo as contas, então poderá resultar a déficit orçamental. Então, será que a situação é assim tão positiva? Vemos que houve uma redução e às vezes poderá haver um aumento, mas desde dezembro até agora, por isso temos de ter um sentimento de risco, por isso a sua pergunta é pertinente, temos de ter esse sentimento e ter medidas preventivas. E quanto ao princípio de manter as despesas dentro dos limites das receitas, temos de ter em conta, sim, sabemos que é limitada a fonte das nossas receitas e o produto interno bruto PIB anual é de 7 bilhões, mas tendo em conta as receitas fiscais, é diferente, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os impostos provenientes do setor dos serviços, tendo em conta a sua estrutura. Então, quanto à economia, ou seja, as indústrias, ou seja, os impostos provenientes deste setor, existe uma proporção. Então, qual é a nossa? A nossa, ou seja, 80% provém do imposto do jogo. Não inclui as receitas provenientes do setor hoteleiro. Sim, 30 e tal por cento da receita bruta. Por exemplo, no ano passado, o consumo dos visitantes é de 75 mil milhões e o consumo local é de 71,6 mil milhões. É o consumo local envolvendo centenas de milhões. Por isso a questão tem a ver, porque o orçamento envolvendo despesas correntes no total de 115 15 mil milhões e as receitas do jogo 93,1 mil milhões. E quanto isto inclui ainda outras receitas
envolvendo 18,5 mil milhões de outros impostos. Então, as pessoas colocam a seguinte questão: então, de onde provém? Porque não temos as fontes das receitas ou porque temos isenções fiscais? Sim, não está com o governo, porque na próxima fase o que temos de ponderar, então coloquei essa questão para partilhar convosco, para enfrentarmos esse problema. Recentemente vi que no último trimestre que a economia do interior da China houve prejuízos então no preço da inflação, mas as poupanças aumentaram 1,2 mil milhões. Então existem este tipo de problemas, porque a população chinesa tem um sentimento de risco. Por isso, sobre a diversificação adequada da economia, como é que podemos trabalhar? Então, quanto à indústria de Big Health, tal como referiu o deputado Cicalon, então Macau tem as suas características ao nível da indústria do Big Health. Por isso, temos o Hospital Macau Union, que tem especialistas. Por isso, a Macau pode aprender com isto e colaborar com a zona de cooperação. E quanto às finanças modernas, o deputado Sakai é especialista. Quanto ao mercado das obrigações, tem promovido os respectivos trabalhos. Macau detém as suas características próprias. Por isso, podemos atrair as empresas investidores para desenvolver aqui em Macau, e também algumas empresas offshore, fundos de offshore, por exemplo, na Ilha da Virgínia. Lembro-me que foi assim, mas depois do retorno da pátria foi cancelada essa medida, isso para evitar para pessoas haja uma evasão fiscal, um paraíso de evasão fiscal. Por isso, poderá ser reguladas por respectivos diplomas legais e que têm impostos mais satisfatórios. Por isso, também temos uma lei de offshore que prevê esta matéria. Antigamente havia este diploma legal, mas só que depois foi cancelada. É por isso que, quanto às finanças modernas, como é possível ser um território que tem baixos impostos, por isso podemos desenvolver, porque é um porto franco e temos especialistas e profissionais que trabalham e vivem para promover o desenvolvimento diversificado das indústrias. Por isso, vamos em cooperação com a zona de cooperação para o desenvolvimento das tecnologias de ponta. Sim, há várias empresas. Então, como é possível atrair empresas do exterior e de outros países? Sabemos que o secretário também deslocou-se à Espanha e outros países, como a França, para dialogar sobre estes assuntos, por forma a fazer passo a passo, por forma a desenvolver a economia diversificada, e também em conjunto com a zona de cooperação desenvolver as indústrias das convenções e exposições, e também com as finanças modernas, e construir uma plataforma por forma a desenvolver estas matérias. Por isso temos de ponderar, mas no curto prazo isso poderá
mudar a estrutura fiscal, mas temos de fazer passo a passo, porque essa situação é difícil, por isso temos de ponderar. E porque temos aqui vários representantes dos setores, por isso podemos discutir. Deputado Anya Han. Obrigado, Presidente. Caros, excelentíssimos senhores Presidente. O emprego é uma das maiores preocupações da população, com os esforços do governo nos setores da sociedade. A taxa de desemprego dos residentes diminui de 5,5% do pico em junho de 2022 para 2,3%, o que revela uma melhoria geral. Mas o desemprego estrutural continua notório e com a diversificação industrial ainda na fase do desenvolvimento, os jovens têm dificuldades em encontrar trabalho na sua área de especialização. Para os desempregados de meia-idade com os encargos da família, é difícil a reconversão profissional, pois os postos bem remunerados são saturados e a mudança para um trabalho de baixo salário implica uma queda salarial acentuada. Muitos têm de trabalhar a tempo parcial e, como os rendimentos não aumentaram, muitos residentes têm de apertar o cinto e ser prudentes nos seus gastos. O emprego é importante para a vida e o bem-estar da população, portanto, a estabilidade do emprego e o aumento dos rendimentos são questões prementes por resolver. O Sr. Chefe Executivo, como vai aperfeiçoar as medidas de apoio ao emprego com uma abordagem multidimensional envolvendo a orientação da educação, o desenvolvimento industrial, a conjugação do emprego, a formação profissional, os benefícios fiscais, etc., a fim de incentivar as empresas a criarem mais postos de trabalho de qualidade, assegurar e melhorar o emprego dos residentes e aumentar os rendimentos salariais. Mas como vai, com a sinergia de mais empresas, criar um mecanismo de formação orientado pelo mercado de setores, conceber cursos com encomenda atendendo às exigências dos postos de trabalho das empresas, evitar a atribuição inadequada de recursos, reduzir os custos de formação dos residentes da mudança de emprego, para resolver mediante uma variedade de medidas o desemprego estrutural. Obrigado. Sr. Chefe Executivo. Neste momento, a taxa de desemprego é de 2,3% ou 2,4%. Ou seja, uma taxa de antes do período de epidemia. Ou seja, 7.100 desempregados e 4.000 são jovens desempregados. Trata-se mesmo de um desemprego estrutural e trata-se de uma situação que surgiu nos últimos 2 anos. Há muitos finalistas de cursos específicos, por exemplo, da área da medicina, que são médicos. O senhor deputado Chanyek Lap também já falou sobre isto. Há 100 finalistas que concluíram os seus cursos, o curso de medicina, e que não conseguem arranjar emprego. Ora, tendo em conta as transformações da nossa economia, sim, começou a surgir esta situação. E o governo está a tentar arranjar soluções para resolver essa situação, para apoiar os jovens para encontrar o seu primeiro emprego. Queremos, através de esforços conjuntos, para conseguir alcançar este objetivo. Ora, tentamos lançar medidas de apoio aos jovens. Então, queremos também contar com as empresas, de haver uma conjugação, ou seja, temos uma plataforma integrada de formação profissional ou para o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo e para a conjugação, para o encontro de postos de trabalho. E uma vez, ainda me lembro, nas reuniões antes das LAC, na recolha de sugestões e opiniões, ponderamos sobre se é possível ou não resolver o desemprego estrutural por áreas. Temos uma plataforma para as ações de formação e temos já esta plataforma para as ações de formação, mas em Hong Kong também há. E também acho que também há plataformas dessa natureza das associações de Macau, que
se calhar podemos então em conjunto criar uma plataforma integrada para a formação profissional. Estamos a ver se há essa possibilidade. E foi uma proposta do Sr. Secretário Tai, mas para a construção desta plataforma integrada de formação profissional temos que conjugar com ou contar com os apoios da Sra. Secretária ONAM, porque tem a ver com a educação. Agora temos que ver se conseguimos então criar isto tendo em conta os vários níveis, ou seja, tentar então conceber cursos ou ações de formação por encomenda. Na imprensa de ontem, na conferência de ontem, falamos sobre a conjugação dos postos de trabalho para as pessoas que estão a trabalhar em casinos satélites. Ora, temos que ver em 2 ou 3 meses para ver quais são as necessidades dos desempregados. E depois tentamos, sabendo as necessidades, podemos então organizar as ações de formação específicas para determinada área, ou seja, para as diversas áreas. E tendo em conta as exigências dos sectores, então temos que criar ações de formação. Porque os cursos das universidades para a área da medicina, sim, são cursos mais complexos e mais rigorosos, mas para o Instituto Politécnico, para a área politécnica, ou seja, para a área técnica, habilitação técnica, acho que já é mais fácil. Ou ainda para as áreas, por exemplo, de literatura, também vai ser mais fácil. Isto tem a ver, então, com as necessidades de cada um dos setores ou de cada uma das áreas. Então, estamos a pensar sobre a criação de uma plataforma integrada de formação profissional, de aproveitar, então, resolver o problema dos nossos recursos humanos nas diversas áreas. Porque aqui, importação de trabalhadores é só uma medida de apoio suplementar. Porque esta medida vai ser alterada tendo em conta a nossa situação de Macau em constante transformação. No futuro, então, temos que ter em conta no futuro, tendo em conta a estratégia 1+4 para, então, criar cursos que concedem diplomas ou certificados. Acho que a Associação dos Operários também tem uma escola própria uma escola técnico-profissional. E o governo já também desenvolveu vários tipos de cursos através da colaboração com os operadores do turismo integrado de lazer. E já tentamos criar cursos. Plano específico de emprego, mais formação. E no ano passado, então, contaram com 27 planos, com mais de 400 participantes. Agora, em 2025, vamos, então, tentar criar mais planos. E para a restauração, para a segurança alimentar, com a formação do domínio da língua inglesa, etc. Então, também realizamos cursos desses tipos. E depois no CPTTM também realizou cursos que têm a ver com Big Health e agora finanças modernas. Também temos uma associação de finanças de Macau e também já criou cursos para esta área para então formar pessoal qualificado das finanças, mais tecnologias, etc. De um modo geral, quanto à acreditação e certificação e as ações de formação profissional, então tudo isto há que contar com a participação de todos, com o governo, com as grandes empresas, com as associações, com as entidades que estão a organizar esses tipos de cursos. E a próxima etapa é criar uma plataforma integrada de formação profissional, tendo em conta a experiência dos países ou dos territórios vizinhos, então, para enfrentar o problema de desemprego estrutural. E tenho que dizer que o governo está a dar muita importância a este assunto. Obrigado. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos.